Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Aqui nós estamos, mais um dia para se alimentar da palavra do Senhor. Um capítulo, um devocional por dia, esse é o propósito. E Deus vem acrescentando na nossa vida de uma forma extraordinária. Estamos aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã como premissa. E hoje nós estamos aqui no 2 Samuel capítulo 17, nós vamos ver que Deus aqui ele confunde, conselhos daqueles que se voltam contra o ungido do Senhor, né? Foi assim que Deus confundiu aí Aitofel, foi assim que Deus confundiu as pragas de Balaão, né, que jogou sobre o povo de Israel. E é assim que Deus tem confundido os poderosos que se erguem, contra o ungido do Senhor. Em Salmos, capítulo 2, versículo 5, fala a respeito disso. Contudo, jamais será confundido aquele que deposita sua confiança no Senhor. Nós vamos ver que a oração de Davi, que Davi fez para que os conselhos de Aitofel não fossem eficazes, verdadeiramente acabou ocorrendo, né? Isso vai trazer um aprendizado muito grande para mim e para a sua vida, saber que nem sempre nós somos detentores do saber e é a nossa opinião que prevalece, não. Ainda principalmente se as nossas tomadas de decisões, né, os nossos argumentos, as nossas orientações não estiver baseado segundo a palavra de Deus. Aí é pior ainda, se Deus não for conosco, não adianta, tudo aquilo que a gente pode falar ou orientar pode cair por discreto. A melhor forma de você orientar alguém, e recomendar algo, que seja com base na palavra, que seja com base em algo que verdadeiramente é seguro para a vida do outro, não é Amém. mesmo? Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O conselho de Aitofel e de Uzai. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Diz, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes, e estão enfurecidos como uma ursa no campo roubada de seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti o Israel desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele. Como o orvalho cai sobre a terra, ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel,
para que o mal sobreviesse contra Absalão. Abre um parênteses aí. Achei interessante esse posicionamento de Uzai em falar que, desta vez, né, o conselho de Aitofel não é bom. Você vê a maneira como ele se colocou? Ele não rebateu assim de uma forma ríspida, né, impondo algo. Não, desta vez, ou seja, não estava tirando o mérito de Aitofel, dele ser o conselheiro. Não, desta vez, olha, o conselho não é bom. Apesar que nenhum dos dois ali foi bom, porque o rei em si, ele não é o Absalão em si, né, não é rei, poderia ser o futuro rei se tivesse seguido os princípios, honrado teu pai, mas a gente vê que nenhum dos dois ali foi bom. Parecia ser bom diante dos homens, mas sem a orientação de Deus, sem a presença de Deus, esquece, irmão. É só palavra, vai cair no vento, pode ser bom aos nossos olhos, mas se Deus não tiver negócio, esquece. Então, você vê que ele soube se colocar, né? E muitas das vezes na nossa vida, a gente se titula sendo um cristão e quando recebe um confronto, alguém que tem uma opinião diferente, logo repreende, logo fala de uma forma ríspida, contrária, se impondo, não, que é assim, aqui é o que manda, tal. E você vê isso não está também glorificando a Deus através dessa atitude. Porque embora você tenha opiniões contrárias e vai ter, o que prevalece é o discernimento da pessoa, né, em saber receber, né, essa crítica ou essa orientação contrária e, né, ter o discernimento, né, de será que a pessoa realmente não está certa? Né? Será que realmente ela não tem razão naquilo que ela está falando? E não simplesmente deixar levar pela multidão, mas a gente precisa ser ouvinte também, ver o outro lado, a outra versão. Nunca, sabe? Eu sempre, na minha gestão, né, que eu venho há muitos anos, trabalhava muitos anos dentro de condomínio como gestor, então você fica no olho do furacão. É lidar com o inquilino, é lidar com o proprietário, é lidar com o seu patrão, né, e com as empresas terceiras. Então, às vezes, vinha relatório negativo sobre uma pessoa, sabe? Crucificando e já condenando. E eu falava assim, por mais difícil que seja esse relatório, que tudo apontava realmente acusando a pessoa, eu não sou juiz, né? A gente tem que dar oportunidade para outra pessoa expressar também e expor o lado dela. Então eu ouvia, falei, não, ok, mas eu vou ouvir ele também. E quando eu ouvia o outro lado, você via uma versão totalmente diferente. O porquê que a pessoa fez aquela atitude, né? É até engraçado que agora de manhã eu estava vendo ali um comentário, né? De um rapaz que estava no metrô. Aí ele falou assim, gente, eu acho muito, sabe, chato a pessoa que fica discutindo no telefone, falando alto, não sei o quê. Por que ela não coloca no Viva Voz? Porque aí a gente quer ver o outro lado também, para ver se a pessoa tá certa. Ah, meu Deus do céu, mas brincadeiras à parte, gente, mas não é fácil, né? A gente precisa buscar ter esse domínio próprio, essa sabedoria, né, de no momento de confronto, de estresse, de discussão, em prol de algo, né, quando a gente receber uma palavra diferente, uma orientação diferente, uma opinião diferente sobre aquilo, a gente tem discernimento, né, espiritual, de saber filtrar, né, de dar oportunidade também, não, deixa ele falar, vamos ver o que ele tem para falar, para ver se tem coerência. Mas no final do dia, o que vai prevalecer verdadeiramente é se aquilo realmente está ligado com a palavra de Deus, saber se é de Deus, porque se não for, irmão, então, a gente está vendo aqui dois casos, tanto de Aitofel, coitado, isso aí deixou cair no coração dele, isso aí vê o que ele acabar fazendo com a própria vida dele, né? E do outro lado, Uzai que parecia ser o melhor conselho, filho, não adianta. Se Deus é com Davi, meu filho, esquece. Pode se levantar Golias, pode se levantar gigante, pode se levantar Aitofel, pode se levantar o filho, não adianta você ficar batendo na pessoa. E nós vamos ver o desfecho aqui dessa história que é emocionante. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, assim aconselhou Aitofel, e Absalão e os anciões de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo, não passes esta noite nos vales do deserto,
mas passa sem demora ao outro lado, para que seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimás junto de Enrogel, e uma cidade e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao que desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão, com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, a irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e o povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha aí para você ver o que acabou acontecendo com Aitofel. Se enforcando, tirando na própria vida. Porque a orientação dele, a recomendação dele para Absalão não foi acatada. Nem sempre, gente, a gente vai ter razão em tudo. Sim. Nós não somos detentores da verdade. Nós não temos a verdade absoluta. Quem sabe das coisas é Deus, né? A gente até, dentro do nosso conhecimento, daquilo que a gente aprendeu e tal, a gente tenta trilhar o caminho correto, né? Tenta, né, orientar, mas quem é que sabe a verdade? A palavra diz: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Todos nós precisamos saber. Certamente se Aitofel tivesse buscado, né, ter alicerçado a vida dele na palavra, buscando a Deus, ele ia se sentir muito mais seguro na sua tomada de decisão e orientação, porque ele não estava chamando atenção para si. Esse é um grande problema, quando a pessoa ela chama a responsabilidade para si, com profecias, com as coisas que, quando você vê, não tem nada a ver com o contexto, sabe? Eu canso de ver, sabe, isso não cai no meu coração, eu não fico deslumbrado com essas coisas de profecia, do mover do Espírito Santo dentro de alguns ministérios. Eu creio, né, no dom de falar em línguas, de profecia, etc. Mas a gente sabe que Deus se revela a nós de uma forma muito íntima e verdadeira. O véu se rasgou, né, de cima a baixo. Então, hoje Deus tem acesso, nós temos acesso a Deus 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então eu tenho que crer na palavra de Deus, buscar essa verdade, buscar. Se Deus fala com fulano, vai falar comigo também, por que não?
né? Eu tô andando em obediência, tô fazendo tudo certinho. Então, você vê a atitude de Davi, porque Davi, embora tivesse ali fugindo, né, se escondendo e tal, aonde que ele buscou, né, proteção? No Senhor, né? Ele falou, ele orou ali a Deus, dizendo, ó, que a orientação, né, ali de Aitofel não fosse eficaz para Absalão, e que acabou acontecendo. Aonde que ele venceu essa batalha? Na oração, gente, sabe? Então a gente precisa ser estratégico como Davi, né? Sempre colocar diante de Deus, ó, será que essa profecia é verdade mesmo, Senhor? Não vai de encontro, porque se for, amém, mas se não for, aparta de mim, né? Eu quero estar no centro da tua vontade. Sim, porque é um perigo muito grande, porque você ouve algo, você começa a dar credibilidade para isso, você pode colocar tanta fé nisso que as suas próprias atitudes vão te conduzir para tornar aquilo real. Porque às vezes vem do homem, porque não vem de Deus. Sim, aquilo às vezes vem do homem e você fica alimentando. Não, eu preciso fazer isso porque Deus falou que vai ser assim. Então eu vou, entende? Então assim... É que nem Abinadab, o que ele fez. Ele chamou aquela mulher, nós vimos no contexto anterior, que ele chamou aquela mulher lá para montar Joabe. Né? Joabe, ele montou aquele cerco com aquela mulher vestindo de fúnebre. Para quê? Para que ele atender um anseio do coração do rei. Mas na verdade não era o momento, porque se o rei soubesse que era o momento, ele ia mandar o filho dele voltar. E o filho dele voltou numa situação, num cerco ali, meio uma pressão que montaram, e olha tudo que está acontecendo. Porque o filho dele verdadeiramente não estava com o coração voltado a se reconciliar com o seu pai. Né? O que a gente vê aqui na palavra de Deus é que a intenção dele era outra. Ele estava querendo desde o começo usurpar o trono do pai, o poderio. E olha a instrução de Aitofel. Ah, você deve se deitar, né, com todas aí as concubinas do seu pai, né, para mostrar para Israel que você é o homem macho, né, alfa aqui desse lugar, que você que domina aqui sobre Israel. Essa é a orientação humana, né, carnal, que não vem de Deus. Deus não compactua com essas coisas, irmão. Sabe? Você vê que quando o negócio é bagunçado, sabe? Você vê que a perseveridade, que Deus não tá negócio, cai fora. Sai, se aparta do iníquo, irmão, né? Porque não é bênção. E vamos orar, amados, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, na tua santa presença. Obrigado, ó Deus, por esse momento, Senhor, que passamos aqui junto com os nossos irmãos em Cristo, aprendendo, Senhor, mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento profundo, Senhor, que nos ensina que nem sempre, Senhor, nós estamos com a nossa razão, que nós devemos sim, Pai, respeitar a opinião do outro, mas principalmente, Senhor, saber, Pai, que a nossa orientação tem que estar baseada na palavra de Deus. Nós temos que deixar ser guiado pelo Teu Espírito e não agir pelas nossas emoções, pelos nossos anseios do coração, onde nós podemos trilhar um caminho que não pode ser bênção, Pai. Então nos guia, conduza-nos, Senhor, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho reto que é Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a vida desse irmão, para que ele venha também, Senhor, ter domínio próprio diante das diversidades, das lutas, dos confrontos dessa vida. E não tomar decisão precipitada, Senhor, porque quando nós precipitamos, nós acabamos pagando um preço muito alto, Senhor. Assim como o Aitofel pagou um alto preço, né? Por deixar cair no coração, acabou tirando a própria vida, Senhor. Misericórdia, Deus. Abençoa, Senhor, a vida do Teu povo, é o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.